Seja bem-vindo a mais um vídeo de atualização do SG Core. Meu nome é René, eu faço parte da equipe de suporte e vou apresentar para vocês o controle de tarefas. O controle de tarefas é um módulo criado pelo sistema SG Core que visa organizar as tarefas a serem executadas por um colaborador ou por uma equipe. Neste controle nós podemos definir o que é para fazer, quando é para fazer e por quem será feito esta tarefa. Para realizar a utilização do sistema, é necessário que a gente faça algumas configurações básicas, como o status, a tarefa propriamente dita e depois o vínculo dessa tarefa com o dia que ela deve ser executada. Vamos ver como é que vai funcionar dentro do SG Core. Eu vou acessar o menu operacional e vou pegar aqui, tarefas. Quando a gente acessar o módulo, a gente já vai ver um quadro semelhante a um calendário, fazendo a indicação dos dias do mês. E aqui em cima a gente vai ter se é uma segunda-feira, se é uma terça, uma quarta, e em cima o mês e o ano corrente. O sistema sempre vai carregar a tela no mês corrente. Então eu estou em maio de 2025, ele carrega maio de 2025. A partir do momento em que virar um mês, ele já vai carregar junho 25. Nessas setas é possível a gente adiantar o mês ou então retornar os meses do ano. Também uma novidade nesse módulo que a gente está apresentando agora é um tutorial no canto inferior à tua direita explicando o passo a passo que você deve fazer. Esse tutorial ele vai ser apresentado na primeira vez que você acessa o sistema. Então ele vai estar te guiando a fazer toda a configuração básica que a gente vai fazer agora para que a gente use o módulo de controle de tarefas. Para a gente fazer como exemplo a utilização desse módulo, eu vou criar aqui uma rotina de baixa de comissão. Então o meu colaborador ele vai ter que fazer duas tarefas. Ele vai ter que fazer a baixa dos extratos de comissão na companhia seguradora e também a importação desses extratos no SG Core. Como é que eu vou fazer? Primeira configuração básica, vou definir os status. Apertei aqui no botãozinho de status, apresenta o pop-up com a grid de consulta. Botão de novo e eu tenho aqui o cadastro do status. Nesse cadastro de status a gente tem dois parâmetros que a gente deve ter atenção com eles para que a gente faça a configuração correta. Eu vou colocar aqui o nome desse status, a situação. A situação é o seguinte, pessoal, quando eu tenho uma situação vinculada a um status como aberto, o sistema interpreta que essa tarefa ainda não foi realizada. Se eu tiver um status com a situação fechado, vai querer dizer para o sistema que essa tarefa ela foi concluída com êxito. Então, no meu primeiro status, eu vou considerar ainda a situação como aberta e vou ter esse outro parâmetro que é o padrão. O padrão eu posso ter duas opções, sim e não. A gente recomenda que sempre tenha pelo menos um status padronizado como sim. Por quê? Toda vez que a gente criar um vínculo novo de uma tarefa a ser executada, essa tarefa ela vai ser criada nesse status que a gente está padronizando. Então, toda tarefa que for criada a partir desse momento, ela vai entrar automaticamente no status aberto. Vou apertar o botãozinho de salvar, vou criar um novo status e vou colocar aqui, concluído. Situação vai ser fechada e o padrão vai ser não. Vou salvar e eu tenho aqui o processo de gravação de status. É um processo bem simples, bem prático de se fazer, é um cadastro aberto, você pode criar quantos status você quiser, respeitando principalmente a situação de cada status, para que você consiga organizar aí a sua rotina da melhor forma possível. Cadastrados os status, eu vou fechar aqui o pop-up e vou apertar no botãozinho tarefas. No botão tarefas é onde a gente vai fazer o vínculo do que deve ser feito pela equipe ou por um colaborador. Vamos lá, botãozinho de novo para iniciar o cadastro e eu tenho agora as opções do cadastro da tarefa. A primeira opção é o nome, então eu vou colocar aqui, baixar extratos de comissão. Vai ser uma tarefa ativa e nós vamos ter uma opção que é chamada de visibilidade. A opção de visibilidade ela vai indicar aquela parte quem vai fazer. Se eu deixar ela como exclusiva sim, quer dizer que essa tarefa somente o meu usuário vai poder fazer e somente o meu usuário irá visualizar esta tarefa. Se eu deixar como não, vai apresentar um outro campo chamado de setor
aonde eu posso selecionar o setor da equipe que vai ser responsável por este cadastro. Ficou com dúvidas na parte onde a gente cadastra o setor? Vamos lá, vamos fazer um parêntese aqui. Eu já vou mostrar para vocês aonde cadastra esse setor. Eu vou finalizar esse cadastro e vou mostrar aonde cadastra o setor. Em descrição, eu vou colocar entrar no portal das seguradoras e realizar a cópia do extrato de comissão. Vou salvar, criei a minha primeira tarefa. Vou mostrar agora então onde eu faço o cadastro daquele setor. O setor ele vai estar vinculado dentro do menu administração, usuários. Aqui em usuários eu tenho a listagem dos usuários pertencentes à minha base. Eu posso fazer a edição desses usuários e aqui no cantinho à direita eu vou ter aqui, ó, setor. Eu só tenho um setor cadastrado, que é o setor financeiro. Eu poderia também cadastrar novos setores. De que forma? Apertei na palavra setor, o sistema mostra a minha tela de cadastro, botão de novo, eu botar aqui, ó, operacional. Vou salvar, já tenho o meu segundo setor e eu vou colocar este meu usuário 1 no operacional. Posso salvar e eu já tenho a distribuição dos meus colaboradores por setores dentro da corretora. Voltando lá para o controle de tarefas. Aqui no controle de tarefas eu vou criar outra tarefa. Eu tenho a primeira, baixar extrato de comissão, e vou criar a segunda tarefa, que vai ser importar comissão. Vai ser exclusiva? Não, porque quem vai realizar vai ser o departamento financeiro. E eu vou colocar também o descritivo do que é para fazer nessa tarefa. Acessar menu integrações, importação manual e realizar o cadastro dos extratos de comissão. Salvei, eu tenho as minhas duas tarefas que são o alvo do meu controle agora neste exemplo. Vou fechar e eu já tenho aqui o botão de novo. Até a gente criar os status e a tarefa, o botão de novo ele vai ficar oculto. Ele só vai ser apresentado quando a gente tiver o cadastro dos status das tarefas já feitas dentro do sistema. Apertei o botão de novo e eu vou selecionar o dia que é para ser realizada essa tarefa. Vou botar aqui no dia 5 e vou colocar aqui a tarefa, baixar extratos de comissão. As tarefas, elas podem ser vinculadas como um processo da corretora, como eu estou fazendo agora, que é baixar comissão. Ela não tem vínculo com segurado, com companhia, com ramo, nada disso. Ou então eu posso criar tarefas que são exclusivas para determinada ação. Por exemplo, para quem trabalha vida em grupo, planos de saúde, que precisa aquele processo de enviar, solicitar movimentação de vidas para o cliente, enviar para a companhia, baixar fatura. Então a gente poderia fazer o vínculo do segurado para essas tarefas, para eu saber que aquele segurado eu tenho que fazer a solicitação da movimentação de vidas, aquele segurado eu tenho que enviar a movimentação para a companhia seguradora, aquele segurado eu tenho que fazer a baixa da fatura. Salvar, eu já tenho a minha primeira tarefa e já é exibida essa tarefa no dia que eu defini para fazer essa tarefa. Então eu já tenho aqui baixar os extratos de comissão. Eu vou criar aqui uma nova tarefa, que vai ser no dia 6, importar comissão. Vou salvar e eu já tenho aqui. No dia 5 eu baixo os extratos de comissão, no dia 6 eu importo os extratos de comissão. Então, visualmente, a gente já sabe o que tem que se fazer nesses dias. Executada a tarefa desses dias, né, que eu fiz aqui, baixar comissão, vamos supor, hoje é dia 5, então eu comecei a fazer a baixa dos extratos de comissão, eu tenho que fazer a indicação para o sistema que eu realizei essa tarefa. E de que forma eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na linha da tarefa, o sistema vai carregar a tela de consulta da tarefa para o dia e eu vou poder nesse segundo botão aqui, ó, adicionar histórico, fazer o registro, tratos baixados com sucesso. E eu vou trocar esse status e eu colocar para ele concluído. Vou salvar, então eu já tenho a referência que esse status já está concluído em maio de 2025. Posso fechar e o sistema automaticamente já pintou o quadro do dia em verde para que a gente tenha a visualização que a tarefa que era para ser realizada naquele dia foi executada. Porém, não quer dizer que essa tarefa ela tenha que ser feita apenas em um dia. Eu posso fazer um novo cadastro fazendo o vínculo que lá no dia 15 eu tenho que baixar os extratos de comissão de novo e também
vou fazer uma outra tarefa dizendo que no dia 16 eu tenho que fazer a importação dessa comissão. Então a gente tem o registro do que é para fazer da rotina desse colaborador, desse setor, durante o mês. Quando eu fizer a realização, por exemplo, da importação de comissão, ou seja, eu peguei aqueles extratos que eu baixei, fiz as importações de comissão, eu vinculo a ação de conclusão, extratos importados. Salvei e eu já tenho as minhas duas tarefas concluídas dos respectivos dias. Então é só eu aguardar agora dia 15 e dia 16 que eu tenho novamente que fazer a baixa de comissão e a importação desses extratos. Um detalhe bem importante que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: maio de 2025 eu já realizei essas duas tarefas. E o mês que vem, como é que vai ser? Vai ser o seguinte: eu vou adiantar aqui um mês e vocês já viram que o SG Core deixou de pintar os quadros do dia 5 e do dia 6. Por quê? Porque dentro deste período aqui, essas tarefas ainda não foram realizadas. Mas como é que eu faço para conferir qual foi o último dia, o último período que foi feita essas tarefas? Eu clico na tarefa e o sistema me mostra a última data de operação, a última referência. Então eu tenho o controle mensal de tudo que eu tenho que fazer para cada tarefa. Naquele outro exemplo que eu tinha citado anteriormente, né? Eu tenho que solicitar a movimentação de vidas do cliente X, eu tenho que enviar essa movimentação para a companhia seguradora, eu tenho que baixar a fatura daquele cliente. Como é que faria esse cenário? Eu vou criar uma tarefa novo chamado de solicitar movimentação de vidas. Ela é exclusiva? Não. Quem é que vai fazer? O meu operacional. Vou aproveitar aqui, eu vou apertar esse botão agora, ó, salvar e continuar. Depois que eu solicito a movimentação, eu vou ter que fazer envio movimentação para a seguradora. Não é privada, é o operacional. Eu vou salvar e continuar. E agora eu vou fazer baixar fatura clientes vida. Quem vai fazer? O meu operacional. Salvei, eu já tenho novas tarefas criadas, posso fechar cadastro de tarefas. E agora eu só vou fazer o vínculo. Nova tarefa. A minha nova tarefa, ela tem que ser executada até o dia 7 de cada mês. Eu vou ter que fazer a solicitação de movimentação de vidas do cliente SG Core. Esse cliente é do ramo vida em grupo. Esse setor aqui que está apresentando aqui para vocês, ele já não é mais o setor do funcionário. Ele já está fazendo a referência que no cliente SG Core, que aí no caso é uma pessoa jurídica, eu posso estar indicando aqui quem é o setor que eu tenho que solicitar ou a pessoa em que eu tenho que solicitar o procedimento para essa tarefa. Vou salvar, eu já tenho aqui, ó, solicitação de movimentação de vidas, novo, até o dia 12 eu tenho que enviar a movimentação para a seguradora do cliente SG Core, que é do ramo vida em grupo, e eu vou aproveitar aqui, ó, salvar e continuar. No dia 18, eu tenho que baixar a fatura do cliente vida SG Core, do ramo vida em grupo e salvar. Então eu já tenho agora o vínculo das minhas tarefas que eu tenho que fazer durante o período. Como eu estou agora com o meu usuário de manutenção, eu estou visualizando todas as tarefas, mas se eu fosse entrar agora com o usuário, por exemplo, do financeiro, vocês vão ver que essa visão aqui, ela já vai modificar. Vamos fazer o exemplo. Vou sair aqui do meu usuário, entrei no SG Core com o usuário 1, operacional, controle de tarefas. Vejam que as tarefas de baixa de comissão não estão sendo apresentadas para este usuário. Por quê? Porque a baixa de comissão não é responsabilidade deste usuário ou deste setor. Porém, se eu sair agora do usuário 1, acessar o menu operacional, tarefas, eu já tenho as tarefas deste setor, do setor financeiro, que é baixar comissão. No dia 5 e no dia 6 eu já executei essas tarefas, falta só eu fazer a baixa agora do dia 15 e a importação no dia 16. Então, de uma maneira simples, a gente consegue fazer a organização da rotina da corretora, desse colaborador, desse setor, para quê? Aquelas situações, né? Determinado colaborador saiu de férias, o que ele tem que fazer na sua rotina diária? Se esse colaborador
indicar aqui dentro do sistema toda a sua rotina diária, do que ele tem que fazer cada dia da semana, a gente já tem essa organização, ou seja, o setor não vai parar, porque aquele colaborador que vai substituir este que está de férias vai saber exatamente os processos que devem ser feitos para que a corretora não seja afetada operacionalmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando sempre que precisou de ajuda, é só acessar aqui o botãozinho do suporte, solicitar um ligue para mim ou nos telefonar. Se quiser também, nos chamar pelo WhatsApp, é só nos chamar pelo WhatsApp. Um grande abraço para todos vocês.